Seminário de Saúde Mental do IFMA Campus Bacabal. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre inteligência emocional. E quem vai estar conosco nessa conversa é a psicóloga Renata Trovão. Também teremos a participação especial da aluna Thelma Cristina, do curso técnico em comércio na modalidade EJA. É com você, Renata. Olá pessoal, eu sou Renata Trovão, psicóloga da Diretoria de Assuntos Estudantis do IFMA, e hoje, a convite da equipe do Campus Bacabal, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre inteligência emocional e os seus benefícios para a vida profissional e pessoal, e também tirar algumas dúvidas dos alunos sobre essa temática. Então, o que é importante a gente saber? O termo inteligência emocional, apesar de ter ficado mais popular de alguns anos para cá, ele já é bem antigo. Mas foi ali em meados da década de 90 que o psicólogo Daniel Goleman, que hoje é conhecido como pai da inteligência emocional, lançou um livro que popularizou esse termo. Então, a pesquisa sobre inteligência emocional, ela surgiu no momento em que se questionava, se duvidava, se de fato a avaliação, por exemplo, do coeficiente de inteligência, aquele famoso QI, era o suficiente ou era o aspecto mais importante para predizer o sucesso de alguém na sua vida profissional. Então, se eu preciso escolher, se eu preciso contratar uma pessoa, essa quantidade de conhecimento que ele tem, esse QI dele, traz alguma segurança para mim de que ele vai ser um bom profissional, que ele vai conseguir alcançar sucesso na área em que ele atua, E aí o Daniel Goleman e mais alguns pesquisadores vieram apresentando ali as suas teorias, os seus resultados, mostrando que na verdade existem outras habilidades que são mais importantes do que aquela quantidade de conhecimento técnico, teórico que um profissional tem. Claro que não excluindo a importância desse conhecimento, dessa carga de conhecimento, desse coeficiente de inteligência. Mas eles apontavam outras habilidades que consideravam ainda mais importante para que as pessoas tivessem sucesso na sua vida profissional. E foi então que surgiu essa definição de inteligência emocional, que inteligência emocional é a capacidade de gerenciarmos a nós mesmos e os relacionamentos com os outros. Então, surge no momento em que você começa a mostrar para as pessoas que as habilidades que você tem em lidar com as suas emoções e com os seus sentimentos e as suas habilidades na relação com o outro vão, sim, definir muito do seu desempenho e do seu sucesso profissional. O Daniel Goleman, ele traz que a inteligência emocional ela é baseada em 4 pilares. O primeiro pilar é o autoconhecimento, o segundo, a gestão das emoções, o terceiro, a empatia e o quarto, a sociabilidade ou habilidades sociais. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre esses 4 pilares. O autoconhecimento é essa capacidade que você tem de reconhecer as suas próprias emoções. E aí não só de reconhecer essas suas emoções. Por incrível que pareça, tem muita gente que tem dificuldade, grande dificuldade, de inclusive nomear as suas emoções, de entender o que está sentindo. Então, o Daniel Goleman traz essa importância de você entrar em contato com as coisas que você sente, de você entender melhor essas suas emoções e esses seus sentimentos. Para desenvolver esse autoconhecimento, é muito importante a autoobservação, é você perceber como que você se comporta em determinadas situações, que contextos são esses que fazem com que você tenha certas respostas emocionais e também como que você lida com elas. Então, existem vários momentos na nossa vida em que a gente se sente com raiva, que a gente se sente triste e a gente não para analisar, não para refletir em que contexto aquilo aconteceu, o que estava presente, que aspectos estavam presentes naquele momento e que despertaram em mim essas emoções. Nem sempre a gente vai encontrar uma causa, o que foi que despertou aquela emoção, mas é importante que a gente faça, que a gente tenha esse treino de observar, de entender como que cada situação faz com que o meu organismo reaja, como que eu me sinto em cada situação.
e também de conseguir observar como eu me comporto no momento em que eu me sinto daquela forma, né? Então, quando eu me sinto triste, naquele dado contexto ali, vamos pensar numa forma mais prática, né? Já que a inteligência emocional surgiu aí muito nesse aspecto de falar sobre a vida profissional, sobre o desenvolvimento profissional, eu vou focar mais nesses exemplos. Então, vamos pensar que em uma determinada situação no seu trabalho, você sentiu muita raiva do que tinha acontecido, né? Você ficou mesmo muito tenso, muito irritado, né, naquela situação. Então é importante que você pare para olhar para aquela situação e entender o que contexto foi aquele. Foi uma discussão com determinado colega? É algum comportamento específico daquele colega X que te desperta, que te traz aquela emoção, né? Foi porque você não conseguiu desenvolver algo? Foi porque você sentiu que alguém foi agressivo com você? Então é importante ter esse entendimento. E aí, quando eu me senti assim, dada aquela circunstância que aconteceu, o que eu fiz, né? Quais foram os meus comportamentos naquele momento? Eu fui agressivo com alguém? Eu saí da sala, não consegui terminar aquela reunião, aquela atividade que estava tendo ali? Eu chorei? Eu fiquei muito nervoso? Eu xinguei alguém, né? Então é importante que você entenda que situações te despertam certas emoções e como que você reage àquelas situações, tá? Vou falar um pouquinho mais lá na frente que tem uma coisa que é muito importante que a gente entenda sobre a inteligência emocional. Que ter inteligência emocional não é controlar as nossas emoções, né? Não é a gente achar que a gente tem como não sentir raiva, não sentir tristeza, não sentir medo. Não é por aí, né? É a gente reconhecer, a gente inclusive aceitar essas emoções, esses sentimentos e saber encontrar as estratégias para lidar, para nos comportar mesmo com a presença daquela emoção, tá? Então, esse autoconhecimento, né, alguns também chamam de autoconsciência, é exatamente isso. É você entrar em contato, é você conseguir nomear o que você sente, é você conseguir observar o seu ambiente, né, e as formas como você reage a isso. E aí o segundo pilar que eu falei é a gestão das emoções. E aí reforço o que eu acabei de dizer, né? Gerir as emoções não quer dizer controlar as emoções. Você pode modificar os seus comportamentos, né? E aprendendo a lidar com determinadas situações, pode ser que até essa experiência emocional ela já não seja mais tão intensa ou ela venha a não se manifestar. Mas, a princípio, a gente não pensa nisso como um controle emocional, e sim como uma gestão, que é eu saber lidar com essas emoções. Pensando naquele exemplo que eu dei, né, que você ficou muito irritado, muito zangado com alguma coisa que aconteceu no seu trabalho. Então, observando aquela situação e depois, em um outro momento, você se vendo em uma situação semelhante, né, é você já ter conseguido, é você conseguir aplicar estratégias ali para que você já não haja daquela forma que não foi tão agradável, digamos assim, né? Como, por exemplo, pensando que você tenha xingado alguém. Então, em uma situação como essa, em que eu sinta muita raiva de alguma coisa que aconteceu nesse meu ambiente de trabalho, o que mais que eu posso fazer, né? Eu posso tentar me afastar por alguns instantes para conseguir esperar o pico daquela emoção passar e eu voltar para aquele ambiente, né? E assim não ter comportamentos agressivos ou impulsivos com alguém, né? Então, é isso de você conseguir lidar com essas emoções, de você conseguir se comportar de uma forma adequada, de uma forma saudável, de uma forma que favoreça, e é esse quarto pilar, né, que é essa questão da sociabilidade, então que favoreça essas suas relações sociais. O terceiro é a empatia. Acho que a empatia hoje já é uma palavra muito difundida, né? É quase automático você perguntar para as pessoas, sabe o que é empatia? As pessoas respondem, né? É a capacidade de se colocar no lugar do outro.
né? Então é a capacidade que você tem de você conseguir entender o que aquela outra pessoa está sentindo, né? E isso também envolve aí uma observação, né? Da mesma forma como você observa, a forma como você reage a algumas situações, a forma como você lida com aquelas emoções, também é importante que você consiga observar isso no outro, né? E entender como que ele se sente, não só do seu ponto de vista, mas do ponto de vista dele, né? Isso é você ter empatia. E o quarto item, que é essa sociabilidade, essas habilidades emocionais. Então, você conseguindo colocar em prática, você tendo essas 3 habilidades iniciais, né, tá facilitado aí para você conseguir ter relações sociais mais saudáveis, né? Se você tem a habilidade, se você se autoconhece, se você consegue fazer essa gestão adequada das suas emoções e se você tem empatia com o outro, você favorece que você tenha relações mais saudáveis. Então, é você saber como lidar com o outro, você saber como se comportar em cada situação, né? Você saber também de que forma o seu comportamento impacta na vida de uma outra pessoa, né? De que forma as outras pessoas reagem à forma como você se comporta com elas, tá? Então, esses são os 4 pilares, tá? E assim, é importante que a gente entenda que a inteligência emocional, em muitos momentos, né, até alguns anos atrás, talvez ela não tenha sido tão estimulada nas pessoas, né? A gente vê, por exemplo, muitas vezes os modelos de escola, desde lá da pré-escola, que favoreciam, né, que elencavam ali como mais importante, como prioridade, o ensinar o aluno a ter mais conhecimentos teóricos, conhecimentos técnicos, e muitas vezes não estimulavam, né, não só a escola, mas também a família, muitas vezes não estimula esse desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Esse conceito também hoje ele já é mais conhecido, mas muitas vezes ainda existe essa ideia de que você vai ser mais bem-sucedido, você vai ter mais sucesso na sua vida se você tiver mais e mais conhecimentos técnicos e conhecimentos teóricos. E aí essas pesquisas vêm mostrando que, além de você ter algum nível, algum grau de conhecimento técnico e teórico, é muito importante, por exemplo, que dentro de uma empresa você consiga se relacionar bem com a sua equipe, né? Você construa ali boas relações, porque o trabalho em equipe é muito importante. Às vezes eu posso ter muito conhecimento teórico, ter inúmeras titulações, mas dentro de uma empresa, dentro de uma determinada equipe, aquela dinâmica não funciona. E isso muitas vezes limita a qualidade do trabalho. Então, esses são alguns dos motivos, né, que fazem ser tão importante a gente trabalhar, a gente melhorar essa nossa inteligência emocional. Agora, a aluna Thelma Cristina tem algumas perguntas para você. Pode falar, Thelma. Olá, sou a aluna Thelma do curso Técnico de Comércio, modalidade EJA. Gostaria de fazer algumas perguntas à professora Renata Cardoso. Professora Renata, como desenvolver a inteligência emocional? É uma pergunta muito importante. Quando eu vinha falando sobre autoconhecimento, eu já elenquei alguns passos que são importantes, né? Essa autoobservação, isso de você conseguir se observar. Claro que você não vai ficar fixado nisso, então a cada comportamento que eu tiver, a cada vez que eu perceber uma reação emocional, eu parar para analisar ali minimamente, detalhadamente, todos esses aspectos que eu coloquei. Mas de aos poucos, em momentos que você considera mais relevantes e que você percebe que a sua forma de lidar com aquela emoção, com aquela situação que te despertou alguma emoção, na verdade, não tenha sido tão saudável, tão adequado para você naquele contexto, então você parte para fazer essa autoobservação, né? Pega ali aquele momento que você acha que
que você precisou melhorar, que você gostaria de se comportar de uma outra forma, e faça essa análise, né? Olhe para aquela situação, olhe para aquele ambiente com clareza, tentando esmiuçar os aspectos que estavam presentes ali, para entender que tipo de estímulos são esses que te despertam essas reações emocionais. Se observa também, né? Olha para os teus comportamentos, como foi que você reagiu, para pensar ali nessas estratégias. Então, esse é um ponto muito importante, né? Você ter clareza da importância também do seu comportamento na melhora das suas relações. Então, você se auto-observar, você pensar nessas estratégias, você se permitir entrar em contato com essas tuas emoções, né? E às vezes também pode ser importante você buscar uma ajuda profissional para isso, né? Você procurar um psicólogo para te ajudar a encontrar essas melhores formas de lidar com essas emoções. Qual a relação entre o autoconhecimento e a inteligência emocional? A gente não pode imaginar que exista inteligência emocional se não tiver autoconhecimento. A própria definição da inteligência emocional vai falar sobre essa capacidade de gerenciar a nós mesmos, de gerenciar os nossos sentimentos e as nossas emoções. E como que a gente pode gerir algo que a gente não conhece, que a gente não se permite conhecer, né? Então, às vezes a gente pensa assim, mas sou eu, como que eu não me conheço, né? Mas não é tão simples. Às vezes você precisa parar, tentar olhar para aquela situação, inclusive com algum distanciamento, né, sem julgar ali as suas atitudes, se foi bom, se foi ruim, quem foi o culpado naquele momento, né? A intenção de olhar para a situação em que você teve alguma reação emocional não é buscar a culpa, é identificar os estímulos que te despertam algo. Então, e também, né, falando sobre essa questão das estratégias, de como aplicar essa inteligência emocional na vida, né, você reconhecer essas situações que te despertam alguma emoção, em especial as emoções aversivas, não quer dizer que você vai precisar se esquivar de todas elas, não é esse o objetivo dessa identificação. Por exemplo, então eu percebi que é aquele meu colega de trabalho X, que quando ele participa da atividade, ele me tira do sério. Acabo não produzindo porque eu fico muito irritado na presença dele com as coisas que ele faz. Então a solução é eu não participar de nada mais com essa pessoa, né? Não é bem por aí, mas de pensar estratégias, de como tentar se aproximar daquela pessoa ou dar um feedback para ele sobre o comportamento dele. Isso em trabalhar as nossas relações, você ser assertivo, você conseguir falar sobre as coisas que você pensa, sobre as coisas que você sente, você dar feedbacks para as pessoas é muito importante. Como a inteligência emocional ajuda no sucesso profissional? Como eu já falei, as pesquisas sobre inteligência emocional, elas circulam muito em torno da questão do desenvolvimento profissional, né? E aí tem hoje muitas empresas que elas, inclusive nos processos seletivos, elas já buscam ali fazer dinâmicas, aplicar algumas ferramentas, alguns instrumentos que visam verificar essas tuas habilidades, né, socioemocionais, essa tua inteligência emocional. Exatamente por saber que é muito importante para o teu desenvolvimento profissional, para você conseguir executar o seu melhor, para que aquela equipe tenha de fato um profissional que vá somar, alguém que consiga lidar com as adversidades, alguém que consiga lidar com as emoções que alguns momentos, algumas dificuldades profissionais podem trazer, alguém que consiga lidar também com as emoções dos outros, né? Então, isso é fundamental. Qual a função da inteligência emocional no nosso dia a dia? Ter inteligência emocional vai repercutir em todos os âmbitos da tua vida. Nós somos seres sociáveis, né? A gente está em contato com pessoas o tempo todo.
Então, se eu tenho esse autoconhecimento, se eu consigo lidar com as minhas emoções, se eu tenho empatia com o outro, isso vai fortalecer, isso vai melhorar as minhas relações, não apenas dentro do meu trabalho, mas também na minha família, nos outros ambientes em que eu frequente. A partir do momento em que eu me conheço mais, que eu conheço mais dos outros, eu consigo melhorar a qualidade daquela relação, né? Eu consigo encontrar as melhores formas de eu me comportar com cada pessoa. E esse é um ponto importante, né? Com cada pessoa, porque a gente não pode generalizar qual que é a melhor forma de lidar com as relações, né? Cada relação é uma relação. Por isso que essa análise, essa autoobservação é tão importante. Como lidar com esse momento de crise? Eu vinha falando antes, dando exemplos sobre, por exemplo, sobre como esse momento em que você se sente com muita raiva de alguma coisa, né? Que você explode com alguém e às vezes você tem ali comportamentos impulsivos, né? Você é muito reativo àquela situação. Então, em momentos de crise, é importante que a gente consiga aceitar aquela emoção, aceitar aquela dificuldade que você está passando, né? Às vezes, se afastar um pouco do problema para conseguir pensar, para conseguir refletir sobre o que está acontecendo. É interessante que as pesquisas mostram que as emoções, aquele pico das emoções, né, eles duram pouquíssimos minutos. E nesses pouquíssimos minutos é que às vezes a gente tem esses comportamentos ali sem pensar, né, aquele comportamento impulsivo. Então, você encontrar estratégias para não ter esse tipo de comportamento nesses pequenos minutos, inclusive se for necessário se afastar da situação até esse pico emocional diminuir e você conseguir refletir sobre aquilo que está acontecendo para desenvolver as suas estratégias. Às vezes as pessoas elas ficam esperando que, inclusive, que haja uma resposta pronta, né? Que haja uma forma, por exemplo, de lidar com crises, mas são situações muito individuais que cada pessoa passa. Eu, enquanto psicóloga, eu costumo sempre reforçar que quando a gente está falando em emoções, em sentimentos, né, em comportamentos, não existe receita de bolo, não existe uma coisa que vá servir para todo mundo. Existe um caminho que cada um deve trilhar, né? Como, por exemplo, o autoconhecimento. Então, não existe uma forma de eu dizer assim, para todo mundo lidar com uma situação de raiva, vamos fazer X. Para lidar com tristeza, o certo é fazer Y. A gente não tem como determinar isso. Depende do momento que você está vivenciando, depende de que tipo de ambiente é esse, como que você vivencia essas emoções, e as estratégias elas são individuais, né? Mas é importante que a gente dê cada vez mais espaço nas nossas vidas a entender, a compreender, a acolher as nossas emoções, os nossos sentimentos e a buscar informações para a gente estar sempre desenvolvendo essas nossas habilidades socioemocionais. Não só na gente, mas nas pessoas que estão ao redor. Como que é bom a gente conviver com pessoas que sabem lidar com as suas emoções, que são assertivas, que sabem se comportar, né, de uma forma saudável com os outros. Então, que você consiga, as pessoas que conseguem falar para você sobre o que elas pensam, o que elas sentem, sem serem agressivas, né, sem se excederem, sem quererem impor a vontade delas sobre você, mas também sem serem passivas, às vezes se omitirem de falar algo que estão pensando e algo que estão sentindo. Então, isso é ser assertivo, é estar ali no meio termo, né? E a qualidade dessas nossas relações sociais dependem muito da nossa assertividade. Então, pessoal, eu espero ter introduzido aí para vocês brevemente o tema, né? Não vou falar tanto para não ficar cansativo. Para quem tiver mais interesse em conhecer sobre inteligência emocional, fica a indicação do livro do Daniel Goleman,
que vai falar, vai destrinchar melhor sobre qual é a importância dessa inteligência emocional, inclusive trazendo aí alguns dados que vão falar sobre como que os profissionais, as pessoas que desenvolvem melhor a sua inteligência emocional têm mais sucesso no mercado de trabalho, né? E tem mais sucesso também nas suas outras relações. E espero que vocês consigam tirar dessas orientações algo para colocar em prática no dia a dia de vocês, né? De se observarem mais, de darem mais espaço para perceber como se sentem em cada situação. E um ponto importante é a gente entender que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles não controlam os nossos comportamentos. Às vezes a gente faz sim coisas impulsivas, né? Quando a gente está ali no auge de alguma emoção, passando por alguma situação de estresse intenso, né? E aí mas existem outras possibilidades, existem estratégias que você pode construir para lidar melhor com essas emoções. E nós somos flexíveis, nós somos adaptáveis, né? Então não é porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, Renata, eu sempre fui explosivo, então quando eu tô com raiva eu chuto mesmo tudo, eu grito com quem estiver na minha frente. Como é que eu vou fazer para mudar agora, né? Mas primeiro você perceber a importância de mudar, né? De perceber você perceber que a sua agressividade dentro dos contextos que você está, ela não favorece as suas relações, né? É difícil você manter relações saudáveis com pessoas extremamente agressivas, extremamente explosivas, né? Então perceber essa importância de mudar, né? E construindo esse caminho, entendendo que eu preciso dar espaço, sim, eu preciso acolher as minhas emoções, mas existem alternativas, existem formas mais saudáveis de me comportar. Então ter inteligência emocional é isso, né? Não é eu achar que eu nunca mais vou ficar triste, eu nunca mais vou ficar zangado, né? Não é controlar no sentido de fazer deixar de existir. Na verdade, você controla, entre aspas, né? Você pode modificar a forma como você se comporta frente a essas situações, ou no momento em que você está vivenciando, está sentindo tudo aquilo, tá? Então, eu espero que tenha sido útil esse momento. E obrigada para quem enviou as perguntas, né? Para quem quis tirar essas dúvidas sobre a inteligência emocional. E até a próxima. O IFMA Campus Bacabal quer agradecer imensamente a contribuição da psicóloga Renata Trovão por ter compartilhado seus conhecimentos sobre inteligência emocional. Também queremos agradecer à aluna Thelma Cristina, que elaborou, junto com seus colegas de turma, as perguntas que dinamizaram esse evento. Por hoje nós ficamos por aqui. Na próxima semana tem mais. Contamos com você!